Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma convidada que é formada em Direito pela UFJF, juíza do Tribunal de Justiça do Pará, vegetariana, feminista, mãe de pet, filha da tia Rita. Importantíssima essa parte. Isso! Vossa Excelência, doutora Miriam Zampier. Oi, gente, obrigada, prazer menina. imenso estar aqui com vocês hoje, meninas. Muito obrigada, né? Muito obrigada por participar com a gente desse projeto nosso, né? É um prazer, um grande prazer receber você aqui com a gente hoje. Com certeza. E antes de começar, deixa eu pedir vocês, tá? Para já se inscreverem aí no nosso canal. Deixa seu like, ativa o sininho. Tem vários vídeos aí disponíveis para vocês assistirem. Comenta, compartilha com os amigos. Pois Ajuda a gente. Não paga nada, gente. Não paga nada e ajuda a gente. Isso aí. E todas as redes sociais. Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Somos, tipo assim, pode. Vamos lá, gente. Vamos conhecer um pouquinho da excelência aqui da Miriam. Miriam, você é daqui de Leopoldina mesmo, né? Isso, E aí, no ensino médio, você resolveu cursar em Juiz de Fora. isso. E por que você decidiu isso? Como que foi essa Assim, vontade de ir lá? eu era muito nova para tomar grandes decisões assim. Então, com certeza, foi também uma disposição muito grande da minha mãe de fazer acontecer e de realizar essa minha vontade. O que acontece? Não foi nem por uma questão de qualidade de escola, nada disso. O meu irmão já estava no ensino médio e aí ele já tinha começado o processo seletivo seriado, né? Do PISME. E a minha tia, Kelly, sempre deu aula, muitos anos da aula em Juiz de Fora, muito ligada com essa questão de ensino médio, de faculdade, não sei o quê. E ela sempre colocou na minha cabeça, né, a importância de fazer o vestibular seriado. Porque é um meio de acesso alternativo, eu não ia ter que ficar dependente só. Na época, acho que não era só Enem, tinha vestibular tradicional também, né? Na nossa época, quando a gente entrou no ensino médio, acho que o Enem ainda não era nacional, né? Isso, não era tão obrigatório quanto mas agora. enfim, eu não ia ficar tão dependente de ficar fazendo vestibular, que é um grande funilzão, né? Mal sabia eu que depois eu viria fazer concurso público. Vestibular não é problema nenhum. Mas, enfim, aí a minha tia falou muito com a minha mãe, conversamos, e eu tinha esse desejo, e meu irmão já estava indo fazer cursinho. Então, né, para a mamãe mandar um, mandar dois, né, vambora. E aí eu fui, fiz o ensino médio todo lá. Uma grande amiga nossa também, a Letícia, estava indo, então, assim, foi um processo bem legal, bem bacana de amadurecimento, mas foi mais ou menos por isso, foi por causa especificamente do PISME da UFJF. Entendi. Não sei ainda, gente, se ainda chama PISME. Chama isso. Muito desligada, mas era por causa disso. Eu sabia que ia ser minha porta de entrada, assim, da UF. E o direito surgiu como na sua vida, graduação? Você falou assim, tô lá no ensino médio. Vou fazer aqui o ensino médio, quero entrar pelo PISME e optou pelo direito, que não deve ser uma matéria... É muito concorrido. Deve ser bem concorrido para ingresso pelo PISME, sim. no vestibular tradicional, com certeza, no Enem. Sim. Eu não me lembro exatamente, especificamente, assim, a virada de chave. Eu não fui uma criança que sempre soube o que quis fazer da vida, né? Eu acho até essa uma imposição muito forte para crianças e adolescentes. Eu acho até que com o nosso grau mais lento de desenvolvimento, que a gente vê cada vez mais acontecer, né? Desenvolvimento mesmo pessoal. Com 17 anos, você ainda é muito imaturo para fazer uma escolha desse tamanho. Pro resto da vida. E é uma escolha que vai demandar, muitas vezes, um investimento econômico, financeiro, que sua família, às vezes, nem tem. E você, ali, naquele momento, é obrigado a fazer essa escolha, né? É uma injustiça, realmente. Sim. Mas, a despeito disso, apesar de não lembrar, por exemplo, eu lembro da Laura, eu não sei se essa é uma imagem construída na minha cabeça, porque às vezes a gente cria coisa, tá, gente? Isso é normal. Às vezes eu acho que aconteceu, não aconteceu. Mas eu lembro da Laura já criança falando alguma coisa disso, de fazer direito, por exemplo. Eu lembro da Letícia falando, da Bianca falando que queria fazer medicina. São nomes de pessoas, colegas nossas de escola. E eu não me lembro de falar nada específico. Verdade. Nunca tive, assim,
uma predileção. Eu via a mamãe dando aula e eu sempre falei muito, nossa, eu queria ser professora um dia. Mas, assim, de profissão, que não seja das carreiras acadêmicas e de dar aula, que era um desejo meu quando eu era pequena, eu não... Depois, mais velha, eu não falei mais nem ser professora, nem nada. Eu não tinha uma predileção. Aí eu mudei para Juiz de Fora. E aí surgiu muito a concepção de fazer, eu acho que era comunicação social. Adoro, gente. Era sonho fazer comunicação social. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de política. Então, assim, às vezes eu via jornal e, assim, eu falava, nossa, eu queria escrever sobre política, sobre as questões, né, internacionais. Mas não, gente, com essa mentalidade toda que eu tô falando aqui agora, tá? Recorte, Miriam, 17 anos. E pelo amor de Deus, eu não quis dizer outra profissão, como se professor não fosse profissão, não, também não. Não, sim, claro. Porque isso era um desejo meu quando eu era criança, porque eu via minha mãe. E depois não pensei mais em nenhuma profissão. Aí depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu queria comunicação social. Ao mesmo tempo, eu gostava muito de exatas. Aí eu pensava em alguma engenharia. E aí eu fui morar com a minha tia. Que a época era casada com o Marcos, que é procurador lá de Juiz de Fora. Olha, eu não sabia disso. Bacana, né? Aí ele falando, Miriam, faz direito. E assim, os dois sempre me dando muito apoio, faz direito. Aí veio com aquela máxima, né? Tem um leque de opções, tem muita coisa para fazer. Assim mesmo, a maior gente. mentira que vão contar para alguém. Né? Exatamente, gente. É desse jeitinho aí. Eu fui, amadureci a ideia, realmente pesquisei, recorte, né? Adolescente, 16, 17 anos. Pesquisei um pouco, vi que tinha algumas coisas que me atraíam. Vi que eu teria um pouco de facilidade, porque eu sempre gostei muito de estudar. A mamãe, outro dia a gente estava lembrando que eu tinha... O meu hobby nas férias era que a mamãe comprasse os livros didáticos do ano o mais antecipadamente possível para eu poder lê-los durante as férias. Gente, porque ela começou a ler com quantos anos de idade, Miriam? Pouquíssimos anos de idade. Porque o irmão dela já lia. Aí eu ficava, não, eu tenho que ler também. Nesse nível. Então, assim, meu hobby nas férias, criancinha, pituquinha, era ler os livros didáticos do ano pra eu chegar na escola e já saber o que estava acontecendo. Viu, gente? Isso daí já era uma visão, né? Já. Que a pessoa já tinha, era, né? Já era. Então é isso, mais ou menos. Então, não foi uma primeira opção, né? Não foi um sonho. Não foi. Foi acontecendo, né? Aconteceu de forma natural. Foi acontecendo. Mas, novamente, eu reforço. Eu não acho que pessoas com 16, 17 anos têm maturidade para fazer uma escolha dessas. Não tem, não. Pegando esse gancho, então, eu vou emendar uma pergunta na outra. Porque se fazer direito não era seu sonho, ser juíza... Hoje, gente, ela é juíza do TJPA, tá? Respeita. Com apenas quantos aninhos? 30? Eu tenho 30, eu passei com 27. Ai, olha só. Olha. Ser juíza se tornou um sonho depois que você se formou? Foi o mesmo processo. Comigo nada é tão preto no branco, assim, né? Eu lembro muito que no primeiro dia de aula da faculdade, tem aquelas dinâmicazinhas, não sei o quê, perguntava pra gente o que a gente queria para pós-formatura, se a gente queria ir para a área acadêmica para dar aula, se queria advogar, se queria concurso público. Era tudo mais ou menos assim. Aí eu lembro que a maioria das pessoas da sala falaram que queria ir para o Instituto Rio Branco. Aí eu, capialzíssima, olhando pro lado. Gente, que tantos povo quer fazer esse concurso, não sei o quê. Fala pro pessoal de casa, o que é o Instituto Rio Branco, diplomata. Aí eu cheguei em casa. A gente nem fez essa pergunta, assim, o que é Instituto Rio Branco pra gente nessa pergunta na faculdade? Gente, capialzíssima. Aí eu cheguei em casa e falei, que tanto esse povo quer ir pra esse lugar? Aí, fazer esse concurso. Aí eu fui ver os pré-requisitos e tudo. Falei, gente, será que todo mundo fala isso tudo de língua? A minha mãe só não me botou no inglês. Aí eu bati um desespero. Eu falei, eu não sou capacitada. Eu sou um ninguém. E não sei o quê. Foi bem engraçado, assim, né?
Mas nesse dia especificamente, quando me perguntaram o que eu queria fazer, eu lembro que eu falei que eu queria ser delegada. Então eu acho que à época também não me lembro de ter grandes paixões por fazer prova para a Polícia Civil, mas falei que queria ser delegada, né? Enfim. Também nunca foi, nossa, eu nunca pensei muito sobre isso. Fui vivendo a faculdade. À medida que o tempo foi passando, eu fui me aproximando muito de algumas matérias e de algumas filosofias de vida. E me entendi como uma pessoa muito voltada à aplicação de direitos humanos, aos princípios que giram a igualdade. Então, eu sempre soube que eu queria fazer algo em que eu pudesse aplicar na prática e fazer a diferença, ser um agente transformador da sociedade. Então, foi mais ou menos assim. Inicialmente, eu pensava também em defensoria, mas eu me via muito no lugar da magistratura. Uhum. E aí foi amadurecimento. Tudo comigo é muito amadurecido, tudo é gradual, pensado. E aí eu amadureci a ideia, eu realmente me via na posição da magistratura, eu me via atuando na prática, coisa que às vezes na defensoria, apesar de eu achar a carreira belíssima, acho que das carreiras jurídicas, sem dúvida, é a mais bonita, a com mais ideais. É difícil alguém falar mal da defensoria, né, gente? Falar mal da magistratura. Mas é uma carreira belíssima e eu seria, eu acho, muito realizada, muito feliz também na defensoria. Mas fiz concursos só para magistratura e o daqui de Minas da defensoria, né? Que eu fui até aprovada, fui chamada, mas aí eu já estava na magistratura do Pará e não quis voltar. Nossa, é muito legal a gente saber desses pormenores, né? Do que está por trás. Sim, porque, igual eu costumo dizer, até eu comentei isso antes, né? Quando a gente vê a pessoa numa ascensão na carreira, a gente já acha que a pessoa nasceu pronta, né? E a gente não vê o que ela percorreu até chegar ali, né? É muito verdade. E aí, a Miriam, como ela falou, a gente estudou juntos, assim, uma vida. Até o ensino médio, ela foi para Juiz de Fora e eu fiquei. Eu achei um absurdo ela ir para Juiz de Fora, mas eu também queria ir, gente. Queria comer mini quibe, creme livre e esfirras do Habib's, tá? Mas ela sempre foi estudiosa, dedicada, igual ela falou. Pedia pra mãe dela comprar os livros o mais rápido possível para ela poder ela já entrava na série sabendo, né, Miriam? Já folheava o livro todo. E aí, para você alcançar um concurso público hoje, você tem que estudar muito, se dedicar muito. Você era pressionada pela sua família? Não. Mas, assim, recortes também, né? Eu tenho muito privilégio familiar, é uma estrutura familiar realmente incomum. A mamãe me deu muito suporte. E eu sou uma pessoa com um nível de autocobrança muito alto. Então, acho que ela percebeu que se ela me impusesse algo, talvez fosse muito pior. Uhum. Que a cobrança que eu já fazia sobre mim já era além do necessário, sabe? Hoje eu vejo que eu fiz o meu processo ser pior do que deveria ter sido. Digo, psicologicamente, acho que eu me forcei muito além do necessário. Acho que para quem está estudando para concurso hoje, obviamente, né? Tem 3, 4 anos que eu parei de estudar para concurso. Hoje está muito pior do que antes. Teve um gapzinho sem muitos concursos de carreira, inclusive as notas de corte estão muito altas, a concorrência é muito alta. É verdade. Mas, assim, ter uma noção que é um processo, parece clichêzão falar, sabe? Mas ter noção que é processo, que vai acabar em algum momento, que você está dando o máximo de si, que alcançar a perfeição pode ser um impeditivo para que você dê o melhor de si. Então, assim, são conselhos que eu gostaria de ter internalizado. Não que eu não soubesse, não que eu não tenha recebido, mas que eu gostaria de ter internalizado durante o meu processo de estudos. Eu advoguei um pouco, não era... eu nunca fui arrimo de família, né? Meu processo de estudo para concurso foi basicamente financiado pela minha mãe. E eu fiz concurso para Alagoas, para o Mato Grosso, para Bahia, aqui em Minas, fiz São Paulo, Pará. Eu sou aprovada na magistratura da Bahia, do Pará e na Defensoria de Minas. E o de Alagoas eu não fui fazer a segunda fase, porque foi no dia da minha posse, no Pará.
Mato Grosso. Pouca coisa, né? Passou em poucos lugares, coisa Mato- pouca, e tem que podendo conflito escolher, né? de você, ou você vai passar no, né, lá, ou você vai tomar posse em outra, assim, coisa boba. Tranquila, tá, Aí gente? a oral do Mato Grosso não fui fazer, porque eu já tava trabalhando, tava com muita preguiça de fazer prova oral. São Paulo, eu passei na primeira fase, e foi a primeira e a segunda fase que eu fiz na minha vida. Quem não sabe como é concurso, gente, são muitas fases. Muito. E todas você tem que ir ao lugar. Então você vai somando os dinheiros aí do tanto de viagem que eu fiz. E é tudo, né? O financeiro, o psicológico. Exatamente. Porque você tá sendo avaliado o tempo Mas todo. aí vem a história de São Paulo, menina. São Paulo, eu fiz a primeira fase quando eu tinha 6, 7 meses de estudo, só tinha acabado de formar. E aí eu passei. Só que eu não fui fazer a segunda fase porque eu achei que era um gasto muito desnecessário para minha mãe. Sendo que assim, eu não ia nem ser chamada e a chance de eu passar também numa prova oral do maior Tribunal de Justiça da América Latina era ínfima. Aí no ano seguinte, quando eu já estava com 2 anos e pouco de formada, eu fui fazer de novo a prova de São Paulo. Aí eu passei. Eu tive uma nota, assim, absurda de boa. Foi muito alta. Foi uma das primeiras colocadas na prova objetivo. E aí eu tava com a autoestima muito elevada. Não, gente, eu já ia falar assim, eu já ia contar pra uma todo maravilhosa. mundo, né? Já tava fazendo gastos. Já tava fazendo os gastos. Aí eu cheguei na segunda fase, o caderno da segunda fase do TJ, à época, eu não sei como é hoje, você não tem uma divisão muito nítida entre a parte do rascunho e a parte oficial. Não é um caderno de rascunho e outro caderno para responder. É o mesmo caderno, aí você tem que contar as folhas, que é rascunho, e depois vem aí você tem que responder de verdade, né? Eu fiz a prova inteirinha no rascunho, eu tirei 0. Ai, não acredito. Foi a minha primeira e segunda fase. Aí eu falei, não faço mais prova pra São Paulo, mas nunca na minha vida. Aí fiz as outras e foi dando certo. Não, dá vontade de chorar. Dá. Você dá vontade de chorar. Falou, o quê? Não, eu fiquei bem mal. Peraí, isso daqui era um rascunho, sua Nossa. moça? Moça, pega lá. Deixa eu colar o rascunho, deixa eu Pra colar. ninguém achar que eu sou muito desligada, não fui a única que fez isso. Tal. Outras pessoas até entraram com ações judiciais, mas assim, eu fiquei muito traumatizada pra querer mexer nisso. Eu falei, eu só vou seguir minha vida. Antes, amiga, eu só queria fazer um parênteses, gente, que a Miriam falou que quem patrocinava as provas de concurso dela era a mãe dela. Eu conheço a mãe dela também uma vida inteira, que é a tia Rita. E a gente tem que ressaltar que a tia Rita não é uma funcionária pública Não, ela é professora, gente. Tribunal de Justiça, né? Ela é professora, gente. Foi muita batalha, né, Miriam? Foi luta atrás de batalha. Luta, né? Ela dava aula no estado? Que ela dava aula, dava ela dava aula, e aula? ela aposentou e começou a dar um monte de aula particular. Aula particular, pra pagar debaixo da viagem. casa dela, pra... Gente, a grávida foge a palavra, mas é pra patrocinar A questão dos estudos, os né? estudos da Miriam. E eu fui advogando, óbvio. Só que o dinheiro que eu ganhava como recém-formada, como advogada, pra pagar a viagem, gente. Não dá, não. Não dá. Fiz a prova do TJMG pra BH, eu dividia a passagem 3 vezes do cartão. Não, todas as minhas passagens eram parceladas. Não, gente, porque além disso você ainda tem inscrição, né? Que são absurdas de caras. São muito caras. Hoje eu acho que Fazer um tá tudo concurso na pra- casa dos 300. Isso. Na época já era muito caro, que era 200 e tantos reais. Será que eles acham que a gente já tem esse dinheiro? Eu pra- não sei. Eu acho um grande também não sei essa questão impeditivo. da- Isso atrapalha um pouco a democratização do acesso ao serviço público. Existem, obviamente, você ganha isenção, mas você tem que comprovar alguns requisitos. Isso. Não é tão ampla a isenção. E ninguém vê que o advogado recém-formado, se não tiver família, muitas vezes, se não tiver uma família para ajudar financeiramente, não vai dá. É o conseguir. apoio, né? Porque você tá começando. Nem só o recém-formado, né? Às Sim. vezes, tem pessoas que estão há anos mesmo arrimo de família. Como é que você tira esse dinheiro das suas crianças para fazer viagem para concurso? Tem que complicado. pensar 2 vezes. É porque muito advogado gasto, é muito gente. assim também. Um mês tá tranquilo, no outro não. Se você for arrimo Quanto de família, que todo mês ali é um aluguel, é comida. Você come, a criança bebe, tem filho, não tem jeito. A gente tá aqui na zona da Mata Mineira e as provas que a Miriam fez foram provas muito longe. Muito. Então, algumas, você ia de avião, Avião. tinha que ir de avião, então vocês imaginam o investimento. E Miriam, e como é que era essa questão da sua rotina de estudos? Como é que você Eu fazia? estudava muito. Você dedicava de muita coisa? De questão de você mesmo, de tudo? Eu estudava umas 10 horas por dia. Todos os dias. Cronometrado no meu celular.
E era Quando eu parava pra ir ao banheiro, eu parava. Não façam isso, gente. Não é saudável. Não. Então tá, né? Já fica a dica aí. Já fica a dica, tá, gente? Mas assim, era você, por exemplo, então você não saía final de semana, você namorava ou alguma coisa? Saía fim de semana. Meio de semana que era aquela coisa cravada. Segunda, sexta, travado. Se eu trabalhasse um pouco mais, e eu advoguei um pouco em Juiz de Fora, né? Então, se eu tivesse que viajar em Juiz de Fora e perdia esse tempo, aí sábado eu estendia um pouco mais, domingo eu não estudava, mas, óbvio, né, recorte. Eu tive um recorte muito privilegiado de auxílio financeiro em casa. Eu não trabalhei, eu não tinha um trabalho fixo de 8 horas por dia. Então, assim, não adianta alguém vir, nossa, usar a minha métrica. Não existe isso. Cada história é uma história. Por exemplo, no meu concurso, pouquíssimas pessoas foram aprovadas com as mesmas características que a minha. Muitos pais de família, algumas pessoas mais velhas. A maioria das pessoas trabalhava bastante. Então, assim, não é pré-requisito, né, ter um recorte tão privilegiado. Óbvio, é uma facilidade imensa. Né? A gente que tem apoio familiar financeiro tá uns degraus na frente, com certeza, não tenho o que falar. Acho, inclusive, que isso é muito ruim, novamente, batendo na tecla, né? Para a democratização do acesso ao serviço público. Eu acredito que a magistratura, especificamente, precisa de magistradas e magistrados plurais. Precisa de pluralidade nas vivências. Porque quando você julga um caso, se você não tem aquela vivência, é um exercício um pouco maior de empatia, muitas vezes. Sim, então, a pluralidade na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, em tantos outros cargos, eu acho que seria muito importante. Sou muito a favor de políticas afirmativas para acesso a esses cargos, inclusive. E Miriam, fazendo um recorte aqui também, porque o que acontece? Vocês, como magistrados, vocês têm o poder na mão com uma caneta. Vocês decidem a vida de uma pessoa. Uma caneta virtual. Agora é virtual. Então tem que ter muita sensibilidade. E assim, infelizmente, nem são todos, assim como qualquer outra profissão, né, que passam numa questão do concurso, que tem essa questão da sensibilidade. Saiu uma pesquisa, inclusive, recentemente, sobre fez uma pesquisa com todas as magistradas do Brasil, o perfil da magistrada brasileira. Era um perfil muito específico. Nós temos, para vocês terem noção, eu acho que é menos de 1% de magistradas negras. Olha. Sendo que as mulheres negras são mais de 24% da nossa população brasileira. Olha. Então, assim, é um déficit de representação muito grande. Indígenas, pouquíssimas magistradas indígenas. A maioria das magistradas são magistradas brancas com mais de 40 anos, salvo engano. A pesquisa é fácil de achar. No Google mesmo. Então, acho que as vivências plurais são muito importantes na magistratura. Muito importantes. E o que a gente queria saber, amiga, que a gente perguntou pro Marcelo no dia que ele veio aqui, lembra? O Marcelo veio e deu a resposta dele como advogado e como assessor de juiz. E hoje a gente quer saber da Miriam como juíza. O Marcelo foi assessor de juiz há muito tempo, inclusive ele é o presidente da subseção atual, né, da nossa subseção da OAB aqui em Leopoldina, na Zona da Mata. E a gente fez uma pergunta para ele no sentido de que como ele foi assessor, ele conheceu o outro lado, né, da magistratura, porque nós advogados conhecemos só o juiz como magistrado que julga a nossa causa. E muitas vezes a gente vai lá para fazer as reivindicações. Porque a gente, a atividade, a gente é meio, né? Não é o fim. Mas o magistrado é o fim, entre aspas, né? Isso. E quem dá o ponto final, a canetada, no caso, né, é o magistrado. E aí, o que acontece? Nossa ponderação, nosso questionamento foi o seguinte, porque quando a gente forma na magistratura, antes de formar no direito... no direito. E para você poder ser magistrado, você tem que exercer a atividade de advocacia por no mínimo 3 anos. E aí a gente vê que parece que muitos magistrados esquecem do tempo que advogaram. E são muito assim, não são muito solícitos da questão da hierarquia com o advogado. E eu queria saber de você, a gente queria saber de você isso. Existe essa hierarquia que, na realidade, eles pregam que não existe, mas ela existe. E tem muitos magistrados que você já percebeu que fazem aquela limitação. Eu tô aqui, o advogado tá aqui. Olha, eu acho que muitas vezes a postura do magistrado ou da magistrada pode ser reflexo de uma
um excesso de trabalho, falta de servidores suficientes. Acho que vocês não têm muita noção do que acontece por trás dos bastidores. Às vezes, não é uma falta de boa vontade do magistrado, da magistrada. É uma falta de estrutura. O serviço público é muito complexo. É muito complexo. E a gente está constantemente sobre uma pressão que é difícil quem não vive o dia a dia ter dimensão. É pressão de meta do CNJ. E se a gente aplica todas as metas do CNJ, muitas vezes deixa de atender um caso importante que não entra na meta. Então, a gente tem que ficar segurando 300 mil coisas na mão ao mesmo tempo. E são advogados que têm todas essas urgências. E, às vezes, uma urgência pessoal... Às vezes, eu noto que tem muitos advogados e advogadas que são empáticas. São pessoas empáticas e que tomam realmente as dores dos clientes. Eu acho isso lindo, muito lindo. Mas, às vezes, aquela urgência pessoal não é uma urgência processual. Entendi. E eu tô ali lidando com N matérias diferentes, com N urgências, respondendo por 3, 4 varas de plantão. E, gente... atende o advogado ali, você não tá com a cara de muitos amigos mesmo, não. Agora, em audiência, não vejo essa questão de hierarquia, porque cada um tem a sua função. A minha função ali é coordenar. Se algum advogado ou advogado estiver extrapolando, eu vou comunicar. Doutora, né? As medidas cabíveis são aplicadas justamente porque eu sou a pessoa que está gerenciando. Eu sou uma gerente de vara, né? Eu sou uma administradora de vara, eu sou uma administradora endoprocessual, eu tenho que administrar a velocidade do processo, a forma como esse processo anda. Eu passo, às vezes, madrugadas fazendo planilha no Excel de acompanhamento das entradas e saídas. O trabalho invisível da magistratura é difícil de explicar. É difícil. Eu tenho planilhas de 30 páginas. Nossa. Elaborar plano de ação, elaborar plano de trabalho para cada servidor, acompanhar a produtividade de cada servidor. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que o juiz esqueceu quando é advogado, parece que os advogados, às vezes, não compreendem muito bem o funcionamento, a gestão. A gestão mesmo. Não é só o case management, é a gestão da vara. Você tem que aplicar um nível de administração dentro de uma vara hoje para lidar com o tanto de processo, com o acúmulo de demandas que vem surgindo, muito mesmo pela crescente número de novos advogados, pela atuação, por uma atuação brilhante da advocacia, mas isso vem para um judiciário que não comporta. O judiciário não tem servidores, juízes e juízas suficientes. Aí, às vezes, eu vejo umas coisas engraçadas no Insta, né, nas redes sociais. Porque... magistrados e magistradas trabalham 3 horas por dia, chega às 14, sai às 17. E, gente, pode acontecer mesmo da gente estar no fórum esse horário. Você vai e faz as audiências, por um acaso, você está só essas 3 horas dentro do fórum. Mas a gente está acordando 7 horas da manhã e indo dormir 1 hora da manhã todo dia para dar conta de todo o resto. Às vezes, no teletrabalho. Com o processo virtualizado, você não precisa estar no fórum para estar trabalhando. Inclusive, isso vem acabando com a saúde mental de magistradas e magistrados. Porque não desliga também, não né? desliga. Porque se tiver um horário ali padrão, você, entre aspas, né? Sim. Desligaria dali, acabou o fórum acabou. aqui. Eu fico imaginando, assim, só com processo físico. Eu não fui magistrada só com processo físico, né? Hoje sua vara é toda digital? O Pará é todo digital. E eu fico imaginando como seria mais simples, de você simplesmente chegar às 8, né? Aí sai às 17 e vai para casa. E não tem o que fazer, porque os processos estão guardadinhos. Isso falando uma vara arrumadinha, que dá para você trabalhar só das 8 às 17, né? O que não é a normalidade. Mas com o processo, com o PJE, com a difusão da virtualização dos atos processuais, a gente fica ligado o dia inteiro. A gente trabalha. Às vezes eu tô domingo vendo alguma série com o meu companheiro. Aí eu pego o PJE e fico atualizando meus gráficos, fico estipulando as metas da semana. Então, assim, gente... É muito trabalho. Ô, Miriam, hoje, quem não sabe, quando a pessoa ela é aprovada no concurso da magistratura, né, passa por todas as etapas, ela se torna juíza substituta, certo? Isso. Hoje você já é uma juíza vitaliciada. Isso. O vitaliciado é pro resto da vida. Nada te tira daí. Sentença com trânsito julgado de Deus. Mas Deus não me leva, não.
Qual foi o seu maior desafio ao assumir o cargo? E se já teve algum caso marcante? Porque você não foi direto. Hoje ela atua em Paragominas, Isso. lá no Pará. Mas você não foi direto para lá. Então, Não. já teve algum caso marcante, alguma vara que você pegou? Qual foi seu desafio na hora que você falou? Agora é comigo. Eu vou te ser sincera, os casos processuais não costumam me assustar muito. Acho que os casos de muito vulto econômico, a gente dá uma atenção maior para ver o que está acontecendo. Casos muito comoventes com crianças, adolescentes, né? Violência doméstica, eu nem preciso falar, né? Me toca muito. As questões de família, são questões sempre muito complicadas e muito íntimas. E você vê que está te trazendo ali não é uma questão jurídica, é uma questão social e uma questão afetiva. E sentir a responsabilidade de decidir a vida das pessoas, sobretudo quando é uma questão familiar, isso sempre me faz sentir a responsabilidade da minha função. Mas o que me faz sentir juíza no dia a dia, eu confesso, que é a administração de pessoas e a administração da vara. É o que te faz sentir, meu Deus, eu sou uma magistrada. Porque ao mesmo tempo que você está com os processos, você está coordenando uma equipe. E ao mesmo tempo. Então, acho que isso faz internalizar, meu Deus, a responsabilidade do que eu estou falando. Mas os casos de responsabilidade social, assim, sempre são... a gente fica muito grato de poder fazer parte daquilo, né? Obviamente, somos imparciais, juízes e juízas são imparciais, mas não são neutros. Não Sim. existe neutralidade. Nós somos seres individualizados no mundo que não são neutros. Então, causas sociais me fazem sentir a responsabilidade da magistratura. A administração da vara me faz sentir a responsabilidade da magistratura, que eu sei que depende de mim, da minha administração, o tempo que o processo vai levar para andar, e o tempo que ele gasta para andar é o tempo que tem um conflito que está acontecendo no dia a dia, e não é um número, um processo, é uma pessoa que está brigando com a outra, um pedaço de terra, entende? Aí, isso tudo, a administração me faz sentir o peso da responsabilidade. Ou seja, Assim. é pesado. Tem as recompensas, tem o lado bom? Claro que tem. Muito bom ser magistrado. Mas é pesado, né? Não pensa que você vai chegar lá e vai ser mil maravilhas que não vai ser. Não. E agora que a gente já falou, né, amiga, do lado dela, profissional, que eu falei, a gente tem que ter a Miriam para ela contar onde ela chegou e tudo mais. Vamos falar da Miriam, mas da forma pessoal, no dia a dia dela, Conhecer um pouco mais, com a assim, mãe, né? com a Primeiramente, avó. quero saber se nesse período aí você, né, tinha esse beijo, tinha relacionamento, coração batia no período de, entendeu? Conheceu alguém, namorava, como é que é isso? Porque, assim, é só processo, sentença, varar, entendeu? E planilha, entendeu? Ai, não, gente, é isso que eu tô falando. Eu fiz o processo ser mais pesado do que deveria, mas ainda assim, eu sempre tive meus momentos de lazer, senão ninguém aguenta. Isso nem no momento de estudos, né? E também quando você já está ocupando a função. A vida pessoal, ela está acontecendo independentemente de você ter realizado suas conquistas profissionais ou do que você acha que é o ideal de conquista profissional. A vida tá passando. Entendeu? É mãe que fica doente, é a avó que tá doente, é bichinho que precisa levar para tomar banho no pet, é um problema de trabalho que você demora mais para resolver. A vida tá passando. Então, assim, eu sempre tive essa concepção, muito embora eu me cobrasse muito nos estudos, eu me cobrava um rendimento muito alto, às vezes atropelando o meu próprio tempo. Isso me causou um estresse muito grande. Terapia, recomendada para todo mundo, obviamente, estudante para concurso não. E enfim, aí no início, quando eu comecei a estudar, logo que eu formei, eu tinha um companheiro também, né? O relacionamento acabou no decorrer do tempo.
Mas, no final, eu ainda não tinha passado na magistratura, eu comecei a namorar, né? Meu atual companheiro, que é o Felipe. Beijo, amor. Entre sentenças, estudos, e antes das sentenças, mas entre os estudos, tá? E aí, foi muito bacana, a gente se conheceu e ele acompanhou o processo final das minhas provas orais, das 3 orais que eu fiz, né? Que foi da Bahia, da Defensoria aqui de Minas e do TJ Pará. E aí, eu tava na Bahia tava para fazer a prova oral da Bahia. Eu estava à noite estudando, revisando, quando saiu o resultado definitivo do Pará. Eu descobri que eu era juíza, eu estava na Bahia, num quarto de um hotel. Os hotéis que eu ficava quando eu fazia concurso eram maravilhosos. Que bom que hoje vem a recompensa, né? Você pode escolher hotéis maravilhosos para passar suas férias. Tão tensa que às vezes você escutava uns sons estranhos, eu ficava com medo. Aí, às vezes, eu ficava com ele no WhatsApp, no conversa de mensagem de vídeo, né? Gente, a noite inteira, porque eu tava apavorada. Se meu corpo ser achado por alguém, né? Aí eu abri, assim, quando eu vi que tinha saído o meu resultado, eu tava falando com ele. É uma memória afetiva muito linda. Porque a gente tinha um relacionamento há pouco tempo, né? Aí eu virei pra ele, amor, então você casa comigo e vai preparar comigo. E a gente namorava, tinha alguns meses. Aí ele virou, tá. Simples assim, tá vendo, amiga Amanda? Foi ela que pediu ele em casamento, igual eu pedi o da noivado e casamento, gente. Eu não sei se foi exatamente esses os termos. Não, a Laura pediu. Mas foi o que aconteceu. Coordenação, a Laura pediu da homem namoro, noivado, casamento e pra ser pai e, entendeu? Avô e daqui tudo aí. Tá vindo o primeiro, mas o segundo ele também já tá preparado. Então, ele que lute. Ai, que legal. E hoje ele tá lá no Pará com você. Isso, aí ele tava na faculdade ainda, né? Eu fiquei 1 ano e pouco lá sem ele, né? Aí eu fui em fevereiro, enfim, de 2021. Aí o Felipe, ano passado, em agosto, formou. Logo em seguida ele tá trabalhando lá. Achei bem bacana a história de vocês. Muito legal. É uma história de persistência, Sim, né? Porque podiam abandonar um ou outro por conta da profissão, da distância. Tudo. Ô Miriam, nosso episódio vai ao ar no mês de maio, que é o mês das mães. Você tem muitas mulheres ao seu redor na sua família. Sua avó, sua mãe, sua tia. Então, assim, elas foram suas incentivadoras. O que elas sentiram quando tá lá, passei, tá aprovada, é meu, vou assumir a vara. O que elas sentiram? Eu acho que a sua família, ela vive o processo com você. E aí, a sua conquista acaba sendo uma conquista da família também. Todo mundo. Sim. Né? Dos amigos e tudo, mas principalmente. E da família pequena, tá, gente? Porque vai começando a sair um pouco da família, já tá todo mundo metendo pau. É verdade, é verdade. Parente, né? É uma coisa que a gente não escolhe. Mas brincadeira. Mas a minha mãe sempre foi meu ponto de referência, meu ponto de apoio. Eu nunca vi, a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, mas eu nunca vi alguém fazer o que ela fez por mim. Se eu abdiquei de coisas na minha vida, a minha mãe... E assim, eu abdiquei de coisas na minha vida por mim, né? Nesse processo todo de estudo. Ela abdicou por uma terceira pessoa. Aí, eu não tenho realmente palavras. A minha mãe, você sabe, né, Laura? É uma pessoa incrível, maravilhosa. E ela sempre foi muito aberta aos meus desejos, aos meus sonhos. E sempre fez dela também, né? E mais mulheres maravilhosas, tem minha tia também, que é incrível, que sempre me incentivou muito, que também acha que é juíza, também é juíza. Como é que é a mãe dela, amiga Amanda, depois que ela passou no concurso? Queria um pão na padaria, minha filha é juíza. Me dá esse pão. Você não quer nem saber, entendeu? Minha filha é juíza, eu quero um pão na padaria. Leite. Eu quero... Bom dia. Minha filha é juíza, bom dia. E a minha avó, que, né, a mamãe sempre trabalhou o dia inteiro e a gente morava com os meus avós, depois meus avós foram morar conosco, quando a gente mudou pra cá pra pertinho, né, saiu da Praça da Bandeira.
E aí ela ficava comigo, sempre me criou como se fosse mãe também. A minha avó nem chama de vó, chama de manhã, né? Isso. E meu avô era paieiro. Vó é mãe com açúcar, né? Mas a minha não tinha muito açúcar, não. É verdade. Minha era brava. Sim. E quando eu tinha a Julieta, que fazia tudo pra mim, né, Miriam? Tudo. Tem a avó da Miriam, que ela era ali mesmo. Era rígida. E com essa questão, por exemplo, igual você passou lá, né, essa sua família. Como é que foi essa questão da distância? Teve lá pra parar? Eu acho que casa é um estado de espírito. Uhum. Eu não tenho muito vínculo geográfico espacial. Então, assim, casa pra mim é o mundo. Onde eu estiver bem, eu me sinto em casa. Isso é muito Depende das muito pessoas legal. ao meu redor, depende do que eu tô fazendo, se eu tô me sentindo feliz. Então, a distância geográfica com a minha família não me impede de me sentir em casa. Uhum. E não me impede de continuar a amá-los e sentir essa reciprocidade, ainda mais hoje, gente, com Tecnologia, as né? tecnologias é muito facilitado. E, assim, graças a Deus, hoje eu tenho condição financeira. Então, assim, para vir uma vez por mês, pegar um avião não me mata e eu consigo manter. E é muito engraçado essa situação, porque quando o pessoal da Defensoria, porque eu tinha pedido final de fila da Defensoria, né? Aí quando eles O que é final de fila, gente? Pra não ser chamada na hora certa, quem quer pensar um pouco na vida. Então, Aí eu pedi pra, gente. Então tá. Então, pedi pra ir pro isso aí. Tô podendo escolher. Me coloca no final da vida. Tá bom? E aí, quando me ligaram que iam fazer as nomeações, né, dos últimos, se eu ia mesmo assumir, se não ia, o que mais pegou pra mim, porque eu sou completamente apaixonada pela magistratura, eu não sei se dá pra parecer, mas assim, eu respiro magistratura. Não, dá sim. É meu dá, objetivo dá de pra vida, eu sou perceber. Dá muito sim. realista. Eu acho que ainda bem que era uma coisa que você foi, porque se fosse uma coisa que já tivesse sido desde muito sempre, eu acho que agora você ia estar fazendo sentença em vez de estar aqui conversando com a gente. Também acho. Mas eu tô de férias agora, gente, pelo amor de Deus. Você já tá. Não tá posso fechado. sentenciar. não. Verdade. Mas quando me ligaram, o Felipe já estava, acho que, em vias de formar, já estava meio que vendo as coisas para mudar. E ele falou: não, amor, a decisão é sua. Se você for ficar, não parar, ou vir para Minas, eu apoio e vou estar junto. Então, beleza, menos um problema. Uhum. Nem cheguei a falar com a minha mãe, que eu acho que ia ser um apelo emocional muito grande de eu voltar para o estado, muito Com embora eu certeza. acho que eu ia ser também muito realizada na defensoria. Uhum. Mas o que eu pensei na hora foi, porque meus avós já estavam muito velhinhos, né? Uhum. A minha avó velhinha e meu avô também tá. Aí eu pensei, gente, e quando eles falecerem? É isso que eu queria saber. Eu não vou estar por perto. Aham. Isso me pesou muito. Nossa. Por uns dias até que me ligaram de lá, olha, você tem que responder, senão. Se não. Aí eu falei, não. Decidi ficar lá. E aconteceu, quis o destino, ou as divindades, para quem acredita, que poucos meses depois, meu avô partiu do nosso plano terrestre. Aham. Não, Porque a relação da Miriam com a avó dela é muito forte. Igual ela falou que ela chama a avó dela de manhinha, ela chama a avó dela de paiê. Então vocês pensam na distância e receber uma notícia dessas e ter que vir, né? O mais rápido possível para poder se despedir. Mas o bom, assim, de pensar nisso tudo é que você teve a oportunidade de conviver, né? De conviver e que ele seguiu o plano da forma que tinha que seguir. Sim, com certeza, mas o interessante é que justamente o que mais me preocupava aconteceu com uma brevidade inexplicável, né? E aí, eu pensando assim, cara, eu fiz mesmo a melhor opção que eu podia, porque eu estive com a minha família. Eu não cheguei para o velório. Obviamente que o velório é um momento muito importante do luto familiar. O velório é um momento para a família. A pessoa não está mais no plano terrestre, né? E aí eu vim para missa de 7º dia. Eu tenho licença luto, aí eu pedi, acho que foram, não sei se são 3 dias, enfim. Pedi para os 3 últimos dias da semana, porque eu não estava muito com condição de pegar o voo e vir direto, porque eu estava emocionalmente mais abalada, né? Aí eu peguei quarta, quinta e sexta, vim na quarta,
estive com a minha família durante todo esse processo na semana. Então, assim, mesmo esses casos que a gente fica com medo, né? Nossa, se acontecer alguma coisa. Primeiro, eu não sou médica, eu não ia ter podido fazer nada pro meu Tava com o seu Sim, controle, sim. né? Sua mãe fala que que ele tinha tanto controle da situação da casa, que ele faleceu falando que a sua avó tinha uma injeção pra tomar no dia 15. Então, Olha. essa E que questão tinha da que questão do cortar controle. o galho da laranja que tava caindo, da laranjeira, não sei. Ele tava dando conta de tudo, muito lúcido. Ele era muito lúcido. Meu avô tava com... Mas você sabe que se você morrer, vai ser isso aí mesmo, tá, Dalma? Só pra saber. Ela vai falar assim, tira um negócio da geladeira, põe um negócio lá, estende a roupa. E outra coisa, manda o Augusto e a Tereza, entendeu? Tchau, fui. Mas Assim, né? aí Uma aconteceu consideração. o que eu mais temia. E, gente, não foi nada demais. Uhum. Não me senti menos parte do processo. Ai, que bom. Não acho que meu luto foi melhor ou pior. Trabalhar é minha zona de conforto. Ah, entendi. Trabalhar pra mim, sabe aquele lugarzinho no mundo que você... Não, aqui eu sei o que tá acontecendo. Aham. Eu tenho controle. Você disso se aqui. encontra ali, aí você encontra. Porque igual você, é importante dizer isso, porque assim, igual ali, você tem, entre aspas, o controle de muita coisa. A gente acha que a gente tem controle de muita coisa na vida, né? Principalmente igual na sua posição. E aí é uma coisa da perda do seu avô, que dessa questão do luto, que é uma coisa que ninguém tem controle. Então foi o que você falou, foi uma coisa natural. Você lidou com isso de uma forma que teve que lidar Mas eu naturalmente. não sou muito difícil de lidar com a morte, não, assim, eu entendo bem. Ainda mais que meus avós já são pessoas de mais idade. Acho que quando pessoas muito novas morrem, a Acho gente que tem uma é dificuldade maior. maior, sabe? E a gente teve uma história tão linda, viveu tanto tempo juntos, né? Sim, Que- você conseguiu aproveitar isso. Entendeu? Que não era isso agora que ia fazer diferença. Não é a morte dele que ia deixar de ter a nossa proximidade, nada disso, entendeu? São só agora planos diferentes. Né? Verdade. Agora é a pergunta da minha amiga Amanda. Eita. Tipo assim. Pode ser mulher. Da capa preta ainda, tá? gente, Pra quem ela não capa preta. Gostar de rock and roll, ter tatuagem, e mesmo assim, tá tranquilo na profissão? Pode ser mulher em algum lugar? Esse é o questionamento. Os diversos dispositivos de violência de gênero vão te acompanhar em qualquer posição que você ocupe. Você sendo professora, você sendo arquiteta, sendo faxineira, sendo qualquer profissão, ou se você for dona de casa, em qualquer lugar que você esteja, as opressões de gênero vão te atingir. Então, que bom que eu tenho força para lidar com isso tudo todo dia. E o fato de eu ter tatuagem, de adorar, inclusive toda ano eu faço bem grandes, bem chamativas, e gostar de ir para um rock, gostar de heavy metal, não vai aumentar ou diminuir os níveis de opressão que eu vou sentir. Não vai. Então, que bom que eu me realizo e que eu me expresso na minha individualidade e que eu trago todas as minhas vivências para as minhas sentenças. Que bom que eu estou ocupando esse espaço. Não é uma questão de... Eu acho que fica parecendo pouca modéstia, mas não sou eu. Eu estou falando por mulheres. Sim, que bom que nós estamos falando aqui de assuntos tão plurais, assuntos sérios e ao mesmo tempo brincadeira e trazendo as questões familiares que são muito importantes, né, na nossa vivência das mulheridades. Que bom que a gente está ocupando espaços. Então, eu acho que é mais que isso. Ninguém pode falar o que eu posso fazer. Porque se for perguntar o que eu posso fazer, eu não posso fazer nada. Então, acho que é isso. Na nossa vivência de mulher, nós temos uma fadiga mental que a gente trabalha, seja em casa, seja fora de casa. A gente tem que tomar conta das questões do lar, porque mesmo que o nosso companheiro, isso obviamente no relacionamento heteroafetivo, mesmo que o nosso companheiro divida as tarefas com a gente, o desgaste emocional da mulher é muito maior, que a cobrança social é sobre a gente. Sim. A gente sabe que o resultado da bagunça toda ali é nosso. Com os filhos, a mesma coisa. Por mais que o seu companheiro seja um pai diligente, existe uma cobrança social que só as mulheres sentem. Então, todas essas formas de pequenos dispositivos de opressão diária somam-se esses dispositivos simbólicos que a gente sofre sem nem saber. Porque são condutas tão normalizadas de machismo e estrutura patriarcal que a gente nem sabe que a gente está vivendo isso. Então, assim, isso tudo já vem no nosso cansaço mental. Eu não vou tirar isso pelo fato
de eu não fazer minhas tatuagens, de eu não tomar uma cervejinha de vez em quando, de eu não curtir meu rock, sabe? Então, eu faço o contrário, eu trago essas vivências. Se eu te falar que os pequenos episódios simbólicos que eu sinto sofrer pelo fato de ser mulher não me afetam, é mentira. Obviamente me afetam. Mas eu tento seguir em frente, tento fazer a diferença nos espaços que eu tô ocupando. Você levanta a bandeira do feminismo e tudo mais. Então não vem de lero-lero, que aqui não é bagunça. Você viu que ela mudou o tom de voz na hora que a Amanda fez a pergunta. Então já tá. Já podemos até pular para nossa pergunta. E ela porque você não vem de ser divertida. Você não vem de preconceito, não. E não vai ter entrada aqui no preconceito, não. Entendeu? Agressão não vai ter, não, mas você vai ouvir, tá? Mas nem sempre, Laura. Às vezes a minha reação imediata não é devolver. Não é essa, né? Não é devolver o constrangimento. Eu sou muito a favor de devolver o constrangimento, sabe? Se alguém te deixar constrangido, devolva o constrangimento. Deixa a pessoa constrangida também. Pergunte por quê? Não entendi. Não entendi a lógica. E eu sempre falo isso com a Laura, a questão de que quando você fala uma coisa que você não quer, que você quer ou que você não pensa pra falar, você tem que ouvir que vai voltar. Tem que estar preparado, Tem que né? estar preparado pra segurar o rojão, né? Porque o rojão vem. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm isso também, que falam muito das coisas e esquecem que as consequências vão vir. Sim. Mas é muito injusto com as mulheres, principalmente com as mulheres que ocupam espaço de poder. Todo mundo querer que a gente tenha resposta imediata. Sim. Que a gente sempre consiga ser empoderada na situação. Às vezes a gente simplesmente fica constrangida. É o que acontece com a gente. É injusto querer que a gente tenha força o tempo todo. E é mais uma descarga emocional para as mulheres que exercem funções de poder. Sim. Mas ao mesmo tempo, sempre que eu posso, eu exerço a minha função e deixo destacado, né? Que não gosto de determinadas posturas. Eu sou uma pessoa que não gosta de preconceitos de qualquer sorte. Então, na minha vara, até coisas simbólicas, piadinha e não sei o quê. Não passa. Não deixo, não gosto. Sou chata. E cria-se uma cultura. As pessoas, de repente, param e pensam, realmente, por que eu falei aquilo, né? E aí vai acostumando, enfim. Uma pequena mudancinha social já é alguma coisa. Com certeza. Mas é difícil, às vezes a gente realmente só não tem força mesmo, tá? Não é sempre que eu sinto que há uma violênciazinha simbólica que eu devolvo constrangimento, não. Às vezes eu só fico chateada e tá tudo bem, gente. Às vezes você só fica chateada. E no caso também, assim, Miriam, eu queria saber, você é vegetariana, né? Como que surgiu isso, assim? Eu sou vegetariana desde 2016. Nossa, tem bastante tempo. Muito tempo. Desde que eu me formei. Foi uma questão, inicialmente, de pensar no modo de vivência do ser humano. Eu não concordo muito com a hiperexploração das nossas florestas, e enfim, era mais por isso. Logo quando eu formei, né? E aí, logo depois, eu parei de comer carne vermelha, especificamente. Só que depois, uma coisa leva a outra, né? Aí a causa animal também me pega um pouco. Você é mãe de pet, né? Você tem quantos gatinhos? Ai, muitos. Olha, aqui em Leopoldina, que eu pago os alimentos pra eles, tá, gente? Não fica achando que eu exploro a minha mãe, não. Minha mãe cria, mas eu pago os alimentos dele. Eu tenho 3. A Frida, a Hermione e a Malala. E lá em Paragominas eu tenho um, Luizinho. O Felipe, por sua vez, na casa dele tem mais 4 gatos. E aí quer levar alguns também, entendeu? Pra lá. Pra lá. Não, as minhas vão também. As suas vão também? Então é caravana de gatos. Eu tô Eu tô esperando só titularizar pra ter minha varinha, minha casinha, um lugar definitivo. E aí... Partiu gataiada. Não sei como que isso vai ser. Também tô pensando. Vai ter que ir de carro. Será que não? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Mas, 4 aqui? Veterinárias e veterinários que estiverem assistindo, me fala como é que eu faço isso. Levar 7 gatos. 7 gatos. Pro Pará, 3.000 quilômetros de distância. Não sei. Ai, Miriam, foi tão bom te ter aqui, tá? Nossa, muito necessário. Foi muito necessário. Com certeza. E a esperança, né, amiga? De que isso. você pode chegar lá também. Pode. Antes de fazer a última pergunta, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu like, comenta, compartilha. Siga a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify.
Só, né? E no YouTube. No YouTube. Todos com, tipo assim, pode. E vai aí, amiga, com a nossa última pergunta para a Então, convidada de hoje. Por final, né? Por fim, a gente queria saber, assim, o conselho que você daria para as pessoas que estão agora tentando a magistratura, né? O concurso público em si, né? Não só a magistratura. Uhum. O que você daria de conselho? Eu acho que pesquisar bastante como que é o dia a dia da profissão que você pretende, entender os ônus e responsabilidades, não pensar que é um concurso, que é o concurso pelo concurso, a estabilidade pela estabilidade, e entender a responsabilidade social que você vai carregar nesse momento. Então, acho que mais, obviamente, gente, eu não tô falando, não, todo mundo quer uma vida mais confortável, quer ter certeza que no final do mês vai ter dinheiro para pagar a conta, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, é um mundo idealizado. Mas saiba a responsabilidade, e não chegue lá para ser mais um. Já vá com a mentalidade de que você pode fazer algo de diferente, você pode trabalhar mais, melhor, você pode lidar com cada caso de forma individualizada. Então é isso. Entenda as responsabilidades e ônus, chegue com vontade de estar ali. Não pense que ninguém está fazendo um favor para você, nem que você é um bambambam que você passou no concurso público, entendeu? Você que está em dívida com a sociedade. Então, ela está pagando seu salário, seu subsídio, então você corresponda às demandas sociais. Então, mais ou menos isso. Ai, muito bom. Muito obrigada, Obrigada, Miriam, Jaina. mais uma vez. Isso. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.